adoramos, nós te exaltamos, bendizemos ao teu santo nome. O Senhor é aquele que tem o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. A ti toda honra, toda glória, todo louvor e adoração ao Senhor, toda exaltação. Tu és santo, grandioso, poderoso, maravilhoso. Não há outro Jesus, não há outro Senhor, não há outro Salvador. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para se chegar ao Pai, não há outra forma de se chegar ao Pai senão através de Ti. Nós te adoramos, te exaltamos, bendizemos ao teu santo nome. Te damos graças pelo teu amor, te damos graças pela tua morte, sacrifício naquela cruz em nosso favor, para nos trazer vida, para nos reconectar ao Pai, para nos dar a vida eterna. Nós te adoramos, Senhor. Privilégio. Que privilégio nós temos de estarmos aqui esta noite, te adorando, levantando as nossas mãos para te exaltar, tendo liberdade de cultuar ao Senhor, tendo liberdade de exaltar ao teu santo e maravilhoso nome. Tu nos deste um fôlego de vida, tu nos deste saúde, tu nos deste paz e alegria. E nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, bendizemos ao teu santo nome. Obrigado, Pai. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo teu Filho que foi entregue em nosso lugar. Aleluia. Obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em nós, a tua própria vida, Senhor, habita em nós. Doce Espírito de Deus. Tu és amado, tu és adorado neste lugar. Nós desejamos mais de ti. Desejamos que o Senhor se mova com liberdade neste lugar. Fale o nosso coração nesta noite. Eu me rendo a ti, doce Espírito. Eu me rendo a ti, doce Espírito de Deus. Eu preciso de ti, tu sabes que eu dependo do Senhor. Eu dependo de ti, Santo Espírito de Deus. Me dá a tua inspiração, a tua direção. Que eu seja um instrumento aqui para manifestar a tua vontade. Aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Que sejamos edificados, fortalecidos, aperfeiçoados para toda boa obra. Fica à vontade aqui, Espírito Santo. Nos dá entendimento, compreensão, clareza a respeito da palavra. Que o entendimento chegue ao nosso coração, caia com uma verdade ao nosso coração, para fazermos aquilo que está no coração do Pai. Levante a sua mão, querido, levante a sua mão. Continue adorando ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nos guia, nosso Espírito. Nos guia, nosso Espírito Santo de Deus. Nós precisamos tanto de Ti. O Senhor habita em nós, mas vem também sobre nós, nosso Espírito. Vem sobre nós. Queremos ser aperfeiçoados. Queremos ser mais intensos do Senhor. Queremos ser mais intensos em uma vida de louvor e adoração a Ti. Queremos ser mais intensos em uma vida de exaltação a Deus, ao Pai. Que a nossa vida glorifique ao Senhor. Que a nossa vida exale o bom perfume de Cristo. Que resplandeça em nós a Tua luz. Oh, descendemos a Ti. O nosso propósito é fazer a Tua vontade, viver a Tua vontade, Teu direito. Nós precisamos de Ti, doce Espírito de Deus. Nós precisamos de Ti, nós reconhecemos a Tua presença neste lugar. Nós reconhecemos a Tua presença nesse lugar, Espírito Santo, e colocamos esse ambiente sujeito à Tua vontade. Colocamos esse ambiente sujeito ao Teu querer, aos propósitos que estão no Teu coração. Nosso Espírito de Deus, nos rendemos a Ti, nosso Espírito de Deus, nos rendemos ao Senhor, nos rendemos ao Senhor, ao Teu amor, nos rendemos à Tua presença, Espírito Santo de Deus. Queremos mais de Ti. Queremos mais do Senhor, nosso Espírito. Aleluia, aleluia.
Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Obrigado, Senhor. Obrigado, nosso Espírito, pelas tuas instruções. Obrigado pelas tuas direções para as nossas vidas nessa noite. Queremos que sairemos daqui melhores, aperfeiçoados para toda a obra, alinhados ao teu querer, alinhados à tua vontade, Senhor. Nós nos rendemos a ti, nos rendemos ao teu santo nome. Obrigado, Deus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Amém. Bem, você pode sentar. Obrigado, queridos. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. Eu vivo, Deus é bom. Deus é bom. Oh, aleluia. Ele é bom, amém, queridos. Aleluia. De novo, se você não fez a inscrição do seu adolescente, se você não fez a sua inscrição para o acampamento, faça. Aleluia, vai ser um tempo maravilhoso, um tempo precioso, amém? Aleluia. Temos um ministro vindo do Rio de Janeiro para ministrar para os nossos adolescentes e outros ministros mais poderosos do Senhor estarão ali trazendo uma palavra do coração de Deus para eles, amém? Precisamos investir na vida dos nossos jovens, nossos adolescentes, das nossas crianças, e é o que nós estamos fazendo como igreja, amém? Aleluia, o Senhor é bom. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Aleluia. Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2. De 2. Tem umas 2 semanas que o Senhor trouxe ao meu coração falar sobre isso. Falar sobre esse tema que eu vou. Acredito que eu vou falar essa noite. Aleluia. Trazendo um entendimento, um fortalecimento, um despertar sobre a nossa vida. Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 1. O apóstolo Paulo diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Como? Fazendo o quê, né, queridos? Verso 3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha só que importante, que sério, que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção e nos aconselha. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? Ele diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa foi a atitude de Jesus. Sendo Deus, ele disse, não considerou ser importante, não considerou estar apegado a ser Deus, a ser igual a Deus, mas ele a si mesmo se esvaziou e se tornou o quê? Eu vi o servo. Se esvaziou e se tornou servo e se tornou semelhante aos homens. E aí o verso 9 diz: por isso, por causa desse coração, por causa dessa atitude, dessa inclinação de Jesus, de não ter por usurpação ser igual a Deus, de se esvaziar, de se tornar servo, de se tornar um homem, semelhante ao homem, ele disse: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus nos ensina, queridos, maravilhosamente bem aquilo que Jesus foi, como ele se comportou, como ele se moveu, como ele caminhou aqui nesta terra. Amém? E sabe, queridos, que às vezes nós temos frustrações dentro da igreja. Pessoas estão dentro da igreja, estão frustradas, elas se frustram, se decepcionam, e não tem nada a ver com Deus, mas muitas vezes tem a ver com a expectativa das pessoas para com a igreja. E essas pessoas que eu estou falando somos nós cristãos, somos nós filhos de Deus. Mas sabe por que muitas vezes as pessoas se frustram com a igreja? Porque elas querem receber mais da igreja, esperam mais da igreja, esperam mais dos irmãos. Mas olha só, o que conselho maravilhoso do apóstolo Paulo para a igreja. Ele diz, olha só, nada faça por ambição, egoísmo ou por vaidade. Ele disse, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Qual foi a atitude de Cristo, como nós demos? Foi se esvaziar. Pois eu vou servir, eu vou tomar a posição de servo para servir aos homens. Sabe, queridos, que dentro da igreja muitas pessoas estão se frustrando porque elas não estão sendo servidas como elas querem. Mas é a falta de entendimento da cultura do reino. Essa é a palavra que chegou ao meu coração nessa tarde. É a cultura do reino. Nós precisamos compreender a cultura do reino em que estamos inseridos. Amém. E nós seremos guardados de frustrações e decepções. Ficou muito forte essa palavra. Eu quero que você guarde para você essa noite. A cultura do reino. Porque as pessoas esperam que as outras, ou que a igreja como instituição, venha supri-las emocionalmente, venha supri-las espiritualmente, venha supri-las nos relacionamentos. Mas deixa eu te falar, há sim suprimento na igreja, para a minha vida e para a sua vida. Mas nós precisamos entender a forma certa de sermos supridos. Sabe qual é a forma certa? Diga, suprindo aos outros. Servindo aos outros. Porque se a gente espera servir, irmãos, qualquer oportunidade é oportunidade para eu fazer algo por alguém. Qualquer oportunidade é oportunidade para eu servir alguém. Eu queria servir ao pastor José Carlos, mas ele virou as costas para mim e não quis o meu serviço. Por que eu haveria de ficar triste e decepcionado se eu posso servir ao pastor Joselito? Por que eu vou ficar triste e decepcionado com o pastor Joselito que não quis o meu serviço se eu posso servir o Marcos? Eu sempre terei a motivação correta, eu sempre estarei motivado, porque há alguém pronto para eu servir. Amém. Agora, se eu olho e fico na expectativa de alguém me servir, eu fico chateado porque alguém falou isso comigo. Eu fico chateado porque o Tiago não me chamou essa semana para tomar um café com ele. Por que você chamou o Tiago para tomar um café? Está vendo que precisa de você para se motivar? Você não depende do Tiago. Puxa, mas essa semana, esse mês, o Pedro e a Jéssica não me chamaram para comer uma pizza. Quantas vezes você chamou eles para comer uma pizza? Quantas vezes você falou assim, rapaz, deixa eu falar aí. Eu estou convidando você para comer uma pizza. Por minha conta. É por minha conta. Quantas vezes você chamou alguém para servir essa semana? E a gente tem carregado decepções, frustrações, irmão, por não entender o reino que estamos inseridos. E o próprio rei desse reino, o próprio Senhor, ele que era Deus Todo-Poderoso, revestido de glória e majestade, ele disse, eu vou me tornar um homem. Eu vou descer ao nível deles. Ele ainda desceu ao nível mais baixo, porque ele se tornou pecado em nosso lugar. Ele padeceu carregando toda a dor, toda a enfermidade, toda a mazela da humanidade, para nos colocar em um lugar maior, para nos posicionar em um lugar de vida. Aleluia.
Anota aí, Bruno. É assim no reino de Deus. Me perguntaram qual o tema da administração. Falei, assim. É assim no reino de Deus. Quase acerto. E, queridos, nós precisamos parar de carregar coisas pesadas sobre nós, sendo que Cristo já veio tirar todo o peso. É assim no reino de Deus. Por que não fizeram isso comigo? Por que não fizeram isso por mim? Nós precisamos entender como funciona a cultura deste reino. Mateus capítulo 20, eu estou lendo a nova versão internacional, amém? O Evangelho de Mateus, no capítulo 20, o verso 25. Olha só, Jesus nos chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Olha só o que ele diz: não será assim entre vocês. Diga comigo, não será assim, entre nós. Entre nós. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Irmãos, quem é que não quer ser importante, queridos? Quem é que não quer ser importante? Você acha que o Renato quer entrar aqui, sair daqui, ser ignorado? Não quer ser visto? Ninguém nem percebeu a presença dele? Ele quer ser uma pessoa importante. Quer ou não quer, Renato? É você, E olha só, queridos, a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela nos traz equilíbrio, nos traz paz. E ela diz: olha, quem quiser ser importante entre vocês, faça o quê? Suba no púlpito com a melhor roupa, pregue a melhor palavra? Não. Ele diz o quê? Deverá ser servo. Quer ser importante neste reino? É assim. Amém. Ao contrário do reino humano, o reino de Deus é assim: você quer ser importante, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, não é sair correndo na frente, não. Ele deve ser escravo. Sabe, irmãos, no dia que a gente entender isso, olha só, é profundo, talvez até na nossa mente pesado, mas você quer ser o primeiro, se torna escravo. Se você se tornar escravo, você vai entender o seguinte: eu vou fazer, eu vou trabalhar, e eu não tenho nem a expectativa de receber um salário em troca disso. E você vai ficar bem, você vai ficar satisfeito, porque você cumpriu o papel de escravo. E aí a gente não vai ficar decepcionado que, puxa, eu dei uma carona para o Eduardo, ele nem botou no grupo da igreja me agradecendo para todo mundo saber que eu sou bonzinho. Eu dei uma oferta para o Rafael, ele nem postou no Instagram a foto da oferta que eu dei para ele, reconhecendo, para que as pessoas soubessem como eu sou bom. Não, eu sou escravo, não fiz mais que a minha obrigação. Cumprir com o meu papel. Que papel? De servir, de ser escravo e não esperar nada em troca. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas você e eu já sabemos, irmãos, que o que não falta no coração de Deus é a vontade de nos acrescentar. Amém. Ele quer aumentar, ele quer multiplicar, ele quer dar mais para você e para mim. Amém. Mas antes da gente ficar recebendo tudo mais, a gente precisa entender: eu sou servo, eu preciso servir. Amém. E aí eu não vou ficar dizendo: poxa, o pastor Alexandre me reconhece, estou aqui no departamento contigo, eu não vou servir mais aqui, porque eu estou lá na última salinha, depois do último beco, depois do cantinho, e ele nem me vê. Não está vendo, querido? Você precisa de mais do que? Deus está vendo. E aí você vai sair daqui feliz, porque, nossa, que maravilha, que coisa maravilhosa. Eu fiquei naquele cantinho, depois da salinha que fica depois do beco, que estava tudo escuro, e eu cuidei muito bem daquilo que me foi confiado. E o meu Deus está me vendo. Olha só que maravilha. Eu fui o primeiro a chegar, não tinha ninguém na igreja. Eu fui o último a sair, não tinha ninguém na igreja. Ninguém me viu nem na igreja hoje. Mas eu servi ao meu Deus. Eu fiz aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Amém. A gente tira o peso, a gente tira a frustração, queridos. Ah, Senhor, da igreja. Essa igreja não é da igreja, não é você. Sou eu. E aí ele disse: ei,
Ao contrário, quem quiser se tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Você fala, o Deus desse reino fala porque não é com ele. Não é com ele, porque diz assim, ó, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Ele serviu a ponto de dar a sua vida em resgate de muitos. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, estava lá, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se esvaziou de sua glória e veio para servir. Como o Filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir. Aleluia. Marcos 10:45 diz: pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Outro texto, outro tema dessa ministração: se livrando das frustrações. Maravilha. Se livrando das frustrações. Aleluia. Pode ser outro. E aí você vai andar leve. Amém. Você vai andar leve. Eu peguei original. Porque da última vez o pastor Rogério se tornou. Hoje eu vou para a igreja porque eu sei que vai ter gente lá. E alguém, de alguma forma, eu vou servir. Nem que seja para dar uma carona, nem que seja para pagar o cachorro quente, nem que seja para dar aquele abraço que alguém está precisando, mas eu vou estar lá para servir. Amém. Eu vou sair lá com minha missão cumprida. Ó, que maravilha, tranquilo, feliz. Eita, Pai, obrigado porque eu alcancei alguém hoje. Eu servi alguém hoje. Amém. Como você vai se sentir frustrado, irmãos? Nem que seja para falar assim, olha, eu vi que não tinha nada para fazer. Eu peguei um paninho e dei um brilho ali no pastor, no sapato do pastor Zé Carlos, aquele sapato elegante que ele elegante. Tirei a poeira do sapato dele. Serviu. Se essa for a sua expectativa de servir, você serviu e não vai voltar para casa frustrado. Amém. Então, muitas vezes, queridos, a frustração não está nos homens. Não é porque os homens nos frustram, é porque a gente espera fazer ou receber aquilo que não é para esperar. Aleluia. Até mesmo, querido, não estou ignorando às vezes pessoas que agem errado com você, pessoas que falam o que não deveriam falar, fazem o que não deveriam fazer, mas se a sua expectativa está em Deus, você vai ignorar isso e você vai avançar. Amém. Porque nós somos homens, nós somos falhos, nós não conhecemos aquilo que às vezes te machuca, te magoa, ou ainda que conheça, faz da maldade. Não interessa. O seu coração, o meu coração precisa estar em Deus. Servindo a Ele, porque Ele se esvaziou. Ele veio para servir da sua vida em resgate do mundo. E Jesus disse: não será assim no vosso meio. Entre vós não vai ser assim. Aqui no reino, se você quer ser grande, você precisa servir, mano. Você quer ser importante para mim? Você quer ganhar um tapinha nas costas? Então se rebaixe. Diga assim: olha, pastor José, rapaz, você é melhor do que eu, você é maior do que eu. Ei, pastor Zé Carlos, rapaz, não, por favor, na frente. Mas primeiro, o que eu posso fazer? O que eu posso te servir? Posso servir uma água? A gente precisa aprender com o coração de servo, queridos. A gente vai se livrar das frustrações e vamos andar como Cristo andou. Amém. Andar como Cristo andou. E ainda seremos os primeiros. Vamos chegar na pole position. Vamos carregar o troféu de campeão. Não é buscando destacar, não é buscando receber, é procurando aqui servir. Amém. A gente está precisando fazer isso no nosso meio, queridos. O meio da igreja aqui, essa congregação local, na igreja de Cristo como um todo, nós precisamos olhar para o irmão e servir.
Não vou, olha, eu não vou naquela igreja, acho que aquela igreja é fria, sabe? Não tem relacionamento, assim, ninguém te convida para um lugar de comunhão, sabe? Na época que eu fui lá da igreja, lá não sei de onde, lá não sei quando, a gente tinha essa comunhão. Mas quem não convidou quem? Você que não convidou ninguém. Se tivesse me convidado, eu teria ido, crente. Aí, pronto. Alguém mais para ser convidado? Pronto. Aí fala assim, aqui as pessoas são estranhas, as pessoas são frias. Pior foi você que ficou gelado. Ainda fica falando dos que estão frios. Eu estou falando frio de relacionamento. Mas você já procurou alguém para servir? Já olhou para o Marcão? O que é que tu gosta? Bolo de chocolate, bolo de cenoura, bolo de laranja, bolo de abacaxi, o que tu gosta? Chocolate. Molinho, molinho. Passa no bolo do Flávio, traz um bolo de chocolate, deixa pro Marcão. Cobertura. Mas, irmãos, é sério. Sabe por quê? Eu gosto muito, eu sempre falo isso, eu gosto muito da Bíblia porque ela não, olha, hoje tem uma mensagem profunda, um linguajar rebuscado, não crente. A palavra é, segue o teu irmão, vai um cachorro quente para ele, chama ele para um momento de comunhão, traz uma oferta para ele. Espírito Santo, para eu trazer uma oferta para alguém hoje? Não, né, meu amigo? Tá bom. Já sai aqui. Deixa eu falar, você não precisa esperar o Espírito Santo mandar dar uma oferta para o irmão, não. Traz uma oferta para hoje eu vou levar uma oferta para alguém só. Para quem, Espírito Santo? Pergunta para ele para quem. E se você não ouvir a voz dele, olha para o mais bonito, mais cheiroso e dá uma oferta para o irmão. Mas a gente está sempre pronto. Eita, esse meu tempo, se eu gravar, não é possível responder você. Eu sabia que deve ser esse meu tempo. Eu sabia que esse até ia dar certo. Está gravado. Sabe, irmãos, a gente sai daqui, essa igreja também, de falar tudo carnal, ninguém me serve, ninguém me abençoa. E você abençoa o quê? Vamos olhar para o irmão do lado. Com certeza, irmãos, tem um irmão que você já olhou para ele, você nunca saiu para comer uma pizza com ele. Nunca levou ele para comer um sushi. Aleluia. Nunca chamou ele para tomar um café na sua casa. A culpa é dele? Não, fala, a culpa é minha. Fala com convicção, fala, a culpa é minha. A igreja, queridos, ela vai ser uma igreja intensa, ela vai ser uma família, ela vai ser uma igreja calorosa quando você for caloroso. Quando você tiver comunhão com o irmão, não é o irmão que estiver com você, não. Porque Jesus não ficou assim, olha, deixa eu ver alguém para se sacrificar por mim, alguém no meu rapaz. Não, Deus, espera um pouquinho, eu vou achar alguém. Não, ele falou assim, pai, eu vou lá, me sacrificar, eu vou servir aquele povo. Ele chegou para o doente e ele disse, rapaz, está com essa esmola aí, vem comigo um pouquinho que tu recebeu. Não, ele diz, eu vou tirar você dessa condição, eu vou te dar vida, eu vou te servir com vida. Eu vou te servir com saúde. E Jesus não ficou frustrado, chateado, emburrado. Dá não, pai, dá não. Eu falo com essas pessoas, manda um anjo me buscar, porque ninguém me reconhece nessa terra. Não, queridos.
As pessoas estavam arrumando um jeito de matá-lo. E ele diz: rapaz, eu tenho que correr para ajudar mais gente. E meu tempo está acabando. Ele sabia do tempo dele. Ele não ficou reclamando para Deus: ô Deus, povo ingrato, ninguém quer me servir. Ninguém está me chamando para comer na casa dele, para jantar. Ele sabia quem era ele, o que ele veio fazer. Ele veio servir. E ainda que as pessoas não aceitassem a sua palavra, a sua ministração, o seu evangelho, os seus ensinamentos, ele disse: eu vim servir, eu vou permanecer, eu vou morrer. Por causa de cada um desses homens eu vou salvá-los. Ou vou abrir, vou deixar à disposição a minha salvação. Ele completou a sua missão aqui nessa terra, porque ele veio servir. Ele não precisava de ninguém adorando ele. Ele não precisava de ninguém servindo ele. Ele reconheceu, ele honrou, mas ele sabia que ele é quem veio servir. E ele não carregou frustração. Aleluia. Diga comigo: a cultura do reino é servir para ser o maior. Ei, você tem uma igreja aqui avivada, começa a servir o seu irmão, começa a ter relacionamento, começa a abraçar ele, começa a segurar o filho dele no colo, começa a ajudá-lo. Aleluia. Você precisa cuidar do seu irmão. Você precisa olhar e dizer assim: rapaz, não vi fulano aqui no culto hoje, vou ligar para ele. Vou ligar para ele. Irmãos, você vai encontrar todo tipo de crente em todo nível. Tem aquele crente que ele não vem para a igreja, ele não congrega, e quando perguntarem para ele por que ele saiu da igreja dele, ele falou assim: é uma igreja que as pessoas só pensam nelas. Elas são egoístas. Você não receberia um telefonema. Ela sumia da igreja, não congregava. E a culpa é da igreja. A culpa é da igreja que é fria, não liga para ela. Sabe o que tem que fazer com esse irmão? Bota ele para morrer? Não, liga para ele. Ele ainda está dodói. Como diz o pastor Joselito, né? Joselito Barbosa, é um crente chupetinho. Ainda está bicudinho. Não vem problema dele. O problema dele não, queridos, você precisa servi-lo. E aí você vai, trazer o chupetinho para perto. Aí ele vem para perto e você deu uma carona para ele, trouxe ele para a igreja. Aí chega lá, ele encontra o pastor Alexandre e falou: ei, rapaz, você precisa servir. Essas coisas que o pastor está falando, não, o pastor está falando, não, a palavra de Jesus está falando. Aí ele vai ser convencido pela palavra. Aí ele vai deixar de ser aquele chupetinha e vai cuidar de outros com você. Às vezes a gente, oxe, o Everaldo vai sumiu, nunca mais vê o Everaldo. Sim, tu vai fazer o quê? Vai olhar para o Everaldo e falar: rapaz, eu sabia, bicho era carnal, bicho gelado. Não, você vai ligar para ele e falar: ô, meu querido, temos sentido a tua falta. Servindo ao irmão, querido, mostrando que ele é importante. Você precisa mostrar que você se importa com ele, que você está aqui para servi-lo. Você imagina um querendo servir ao outro? Que maravilha vai ser essa igreja. Um querendo ajudar o outro, um pensando no outro. Sabe, queridos, existe algo que eu quero falar, que eu falei com o senhor e falei assim: olha, senhor, a vontade de falar não é muito grande não. Mas algumas pessoas já falaram isso comigo. E ao mesmo tempo eu fiquei ouvindo Deus falar algumas coisas. Nem sempre a gente precisa ouvir Deus falar com a gente, mas a gente precisa pegar exemplos de outras pessoas a respeito da nossa responsabilidade.
deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês entendem, vocês nos conhecem, a maioria das pessoas que estão aqui nos conhecem bem de perto. Mas deixa eu falar uma coisa. A igreja precisa honrar a liderança da igreja. A igreja precisa aprender a honrar a liderança. E eu sei que muitas vezes a gente fala assim, olha, vocês precisam me honrar como pastor. As pessoas falam assim, não tenho 100 reais para dar para ele hoje. A mente humana e a mente, às vezes até influenciada pelo próprio diabo dentro das igrejas, e até por exemplos de excessos, trazem isso. Mas sabe, queridos, a igreja precisa ofertar na vida do pastor? Precisa. A igreja precisa trazer um pão de queijo para o pastor? Precisa. A igreja pode honrar o pastor levando um bolo na casa dele? Pode. Mas sabe, isso tudo precisa ser feito, irmãos. Entenda que é algo para mim, eu, Alexandre, é difícil falar. Porque eu não quero, irmãos, manipular a igreja para fazer as coisas comigo. Apesar do irmão já ter trazido uma oferta, eu até coloquei algo no meu coração para dizer para você: se você sentir hoje uma vontade de me abençoar, de dar uma oferta para mim, deixe para amanhã. Sabe por quê? Porque eu quero te ensinar que você precisa honrar a minha vida, você precisa honrar a vida desses pastores que estão aqui. Mas eu não quero que vocês comecem a tremer os lábios, se emocionar e traga todo o seu salário para mim. Eu quero que amanhã você entenda, tenha entendido aquilo que é o princípio de honra. E fala, eu vou abençoar a vida do meu pastor com entendimento, não é por emoção. Porque a gente pode fazer um governo, a gente pode fazer aqui, e de repente eu combinar com o pastor Rogério chega a hora, eu sou pego o microfone, e o povo está emocionado, e o senhor fala, ei rapaz, esse homem é homem de Deus, vamos trazer uma oferta para ele, vem trazer uma oferta para ele. Mas eu não quero fazer isso não, irmãos. Eu tenho dificuldade, inclusive, de ensinar vocês sobre isso, mas eu tenho percebido no meu espírito a necessidade de ensinar ele, porque eu, como pastor, sou responsável. Porque se eu não ensinar, quem vai ensinar? E a igreja precisa honrar o seu pastor, honrar os pastores. Eu falo, não é só a igreja perto da vida do Guaraná, a igreja, qualquer que seja, precisa aprender a honrar o pastor. Há uma bênção para aqueles que reconhecem a unção do pastor sobre a vida deles. Amém? E eu falo sério. Se você pensar, vou abençoar esse pastor, espera amanhã, porque depois que você acordar, toda a emoção vai ter passado. E se você fizer, vai ser por entendimento, compreensão da palavra. Então não se emocione e saia correndo trazendo uma oferta para mim, não. Para amanhã você olha assim, rapaz, gastei o dinheiro do banco. Mas cair naquele conto, olha, aquela conversa do pastor. Fiquei emocionado, não quero isso não. Eu quero que você entenda. A igreja precisa honrar a da liderança. Mas você precisa também olhar, irmãos, para o irmão que está ao seu lado e honrar a vida dele. Amém. E eu falo, voltando à questão da liderança, uma das coisas que eu falo, uma das maiores honras que você, como um membro dessa igreja, pode nos dar ao pastor, aos pastores da liderança, é nos dar naquilo que nós temos ensinado a você. Porque a nossa maior alegria é olhar, rapaz, o Zé Carlos, o negócio estava piorado na vida dele. Aí o homem se ajeitou, começou a dar a palavra, praticar a palavra, está prosperando. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. A maior alegria, irmãos, uma das maiores honras que você pode dar ao seu pastor, eu digo a mim, como seu pastor, é dar daquilo que nós temos ensinado na palavra. É olhar para a sua vida e dizer, rapaz, olha a vida dele como está. Bem diferente de quando ele chegou. Crescido, tem avançado, olha entrando no chamado de Deus para a vida dele. É a maior honra, queridos. Sabe, porque eu vou falar de novo. Vocês precisam me honrar. Mas deixa eu te falar, a minha confiança está no Senhor. Quando eu precisar de algo, irmãos, eu vou pedir para Ele. Se Ele vai usar você, aí é com Ele. Mas eu sei que Ele vai me suprir. Então eu não preciso falar, olha, eu preciso fazer um movimento aqui para emocionar a igreja, para eles me abençoarem. Não, vocês precisam entender o princípio da honra à liderança.
Mas a minha confiança, queridos, está em Deus. Eu preciso falar disso porque eu preciso te ensinar. É como a gente fala do pastor Zé Carlos ministrando oferta. A gente precisa entender sobre dinheiro, sobre finanças, sobre essas coisas dentro da igreja, de forma equilibrada. Então é minha responsabilidade, a responsabilidade da liderança dessa igreja, de ensinar sobre o princípio da honra. Mas a minha confiança está em Deus. Quando eu quero trocar de carro, quando eu quero comprar um lanche, quando eu quero qualquer coisa, eu vou pedir para Ele. Eu não vou dizer assim, rapaz, ô Sabrina, você tem um banoff aí para ofertar na minha vida? Não. Quando eu falo assim, ô filha, quero tanto comer um banoff. Rapaz, Deus sabe o que faz. Pode tocar na vida da pessoa e fazer. E eu sei, irmãos, já teve pessoas que me ligaram, pastor, você está em casa, eu estou. Peraí que eu estou chegando aí. Quando chegar, pastor, eu vim trazer um bolo para você. Amém. Glória a Deus, foi uma honra. Teve gente que falou, pastor, qual o número da sua conta? Quero entregar uma oferta para você. Já me ofertou, abençoou. Sabe, irmãos, vou falar para vocês. Antes de chegar aqui, o Senhor falou comigo. Ele ministrando sobre essas coisas ao meu coração, eu vou te falar. Porque Jesus fez e mostrou. Né? Ele disse, eu vim como servo e ele mostrou. E antes de chegar aqui, eu falei, Senhor, eu estou em débito com o meu pastor. Mas aí eu falei, Senhor, antes de ministrar essa palavra, eu vou me ajustar. E eu fiz, ele nem sabe. E eu fiz uma oferta para o meu pastor. Agora sim, eu vou se sentir constrangido. Não quero que você se sinta constrangido. Já falei, se quiser me abençoar a partir de amanhã, para você não ficar emocionado. Quero que você faça com entendimento o que você precisa fazer. E não só a mim, na vida do irmão que está ao seu lado. Entenda que eu não quero ministrar em favor próprio, te emocionar, trazer para mim, não, irmão. Eu quero que você olhe para o seu irmão e fale, rapaz, ele é digno de uma oferta. Você pode ofertar R$100, R$200, R$1.000, pode ofertar um bolo, um pão de queijo, um tênis, um sapato, uma gravata, um chinelo. Irmãos, não limite. Oferte um abraço na vida dele. Talvez você fale assim, pastor, se eu botar a mão no bolso, eu encosto no meu joelho. O bicho está furado, não está segurando nada. Mas dê um abraço no seu irmão. Eu quero, irmãos, que a gente entenda que nós precisamos servir uns aos outros. Vamos ler a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Cuide do seu irmão. Aleluia. Eu sei que é muito bom, irmãos. Eu sei que é muito bom ser servido. É muito bom ser servido. Mas a palavra diz que a melhor coisa é dar do que receber. Não existe coisa melhor do que você falar assim, rapaz, que privilégio, que prazer de poder servir o meu irmão, de poder perceber uma necessidade e supri-lo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixa eu olhar, aqui não está aqui. Um tempo desse, mas eu vou te ensinar para você ver que nós temos andado nisso, mas nós precisamos como igreja ampliar isso. Há algumas semanas, há alguns dias, havia uma pessoa aqui da nossa igreja que tinha uma necessidade específica para o seu trabalho. Existe um grupo aqui de ministros, pastores e ministros, líderes de departamentos e ministros, e nós nos levantamos, queridos, para levantar uma oferta para essa pessoa, para ajudar a comprar uma ferramenta que essa pessoa precisava para fazer o seu trabalho. E nós, como ministros, nos movemos assim. Levantamos essa oferta, o valor foi a mais acima daquilo que ela precisava para comprar a ferramenta, o equipamento. Nós compramos o equipamento, entregamos na casa dela e entregamos a ela a oferta de mim. Não foi a primeira, não foi a segunda vez, não foi a terceira, nós já fizemos isso outras vezes. Não foi algo que nós fizemos restrito no grupo de ministros. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Não é porque agora o pastor ouviu alguém, uma administração. Não, queridos, é porque o Senhor está nos despertando como igreja. Amém.
E você não precisa, e um outro exemplo é que você não precisa fazer para todo mundo ver. Porque o seu pai que te vê em secreto vai te abençoar. Amém. Aleluia. Aleluia. Mateus 23, 11 diz: mas o maior dentre vós será vosso servo. O maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Quem se exaltar será humilhado. Quem se humilhar será exaltado. Diga assim: cultura do reino. É assim que funciona no reino de Deus. É assim que funciona. Foi assim que ele nos ensinou. Marcos 9:33. Você está vendo quantos textos na palavra? Eu sei que tem vários outros textos sobre isso. Vários textos que o apóstolo Paulo ensina à igreja. Mas Marcos 9:33 diz: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, ele tem Jesus, interrogou os discípulos: de quem é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho eles estavam discutindo entre si sobre quem era o maior. Jesus falou: vocês estavam falando de quem aí mesmo? Eu vi vocês uns cochichos aí no meio do caminho, estavam com lá, vocês estavam falando de quê? Aí eles ficaram assim desconfiados, né? Porque tipo, se a gente disser que ele estava querendo saber quem era o maior, vai ver que ele vai dar uma voadora na gente, chamar a atenção. Aí eles ficaram assim. Aí ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de Deus. Amém. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de Deus. Aleluia. A gente precisa acordar para servir, irmãos. A gente precisa acordar, se despertar para servir. Porque a gente só quer cuidar da nossa casa. Entenda quando eu falo: gente, se for para você, se tiver uma coisinha, você ajusta hoje. Se não for para você, rapaz, que palavra maravilhosa para não cair nessa, amém? Mas a gente quer, muitas vezes, só quer ser servido. Só quer ser servido. Vou chegar lá na igreja, vou entrar. Nossa, eu cheguei na igreja, o microfone estava tão alto, o violão estava desafinado, aquele lugar estava quente. E você comprou pilha para o microfone para saber se ele estava sem pilha? Você foi lá na mesa para ajudar a regular o som? Você perguntou para o pessoal do violão se o violão está bem ou se não está empenado? Não, isso não é problema meu não. Ah, só quer ser servido, né? Quer chegar na igreja, o microfone está a uma altura agradável nos seus ouvidos, o violão tocando sozinho, afinal, a mesa de som funcionando perfeitamente, a cadeira tem que estar alinhada, limpinha e cheirosa. Só o irmão que vai te servir, você vai servir quem? Percebe, irmãos, que tem muita coisa para a gente servir. Nossa, eu entro na igreja todo dia, só o Hélio na porta, não aguento mais ver o Hélio. Bom, sua carinha linda lá, vai servir no diaconato. Vai servir no diaconato. Você está fazendo sentado aí? Olha só, que coisa maravilhosa. Você quer ser visto, quer ser lembrado, vai servir no diaconato. Todo mundo vai passar, a primeira coisa que vai ver é a sua carinha linda lá. Você vai ser a pessoa mais importante que todo mundo vai passar e vai falar com você. Não falou nem com o pastor. Rapaz, eu estou mais importante que o pastor. Todo mundo passa na porta da igreja e fala comigo. Tem gente que nem falou hoje com o pastor. Olha só que maravilha. Servindo você vai ser o mais importante. Servindo você vai ser o primeiro. Inclusive o primeiro a ser cumprimentado. Mas esse chão está brilhando. Já foi melhor. Que bom que você percebeu. E agora essa semana você vai ver que dá uma mostrada dele. Vai fazer aquele melhor produto de limpeza que você vai se mostrar.
Percebe, queridos, que às vezes a gente só quer se servir. A gente precisa ser melhor. Nós precisamos ser melhores, queridos. Nós precisamos ser melhores. Como é que a gente vai crescer para um lugar maior? Receber as pessoas num lugar maior, qualquer uma porta grande, enchendo de gente. Como? Você só tem o L na porta para receber as pessoas. Aí você se levanta, não. Conta comigo, a dinâmica eu estou lá. Pode botar minha carinha lá, eu vou estar lá junto com ele. A gente pode ir num lugar maior, a gente pode receber mais pessoas do que estarem lá servindo. Diga comigo, cultura do rei. Aleluia. Eu quero finalizar com esse texto. Abra sua Bíblia em João capítulo 13. Diga comigo, eu quero ser o maior. Não sei se vocês querem, não. Eu quero. Diga comigo, eu quero ser o maior. Eu quero ser o primeiro. Então eu vou servir. Cultura do reino. É outro tema dessa administração. Cultura, viver a cultura do reino. Olha lá, os 3 temas da administração. Viver a cultura do reino. Põe a hashtag lá, viu, Ana? Vai ser a hashtag. Viver a cultura do reino. É assim no reino de Deus. Qual Isso. o outro? E qual é o outro que falou? Se livrando. Bom, Evangelho de João, das capítulo suas 13. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eita, a gente não cresce se não quiser. Mas diga assim, eu quero. Eu quero. Eu vou crescer. Eu vou crescer. Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do verso 4. Aleluia. Assim, levantando-se da mesa, tirou sua capa. Diga comigo, capa. E colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Está falando de quem aqui, queridos? Jesus. Verso 6. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Pedro, certinho, achando que era o certinho, disse: nunca lavará os meus pés. Que isso, Senhor? Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Se eu não os lavar, você não terá parte. Que isso, Jesus? Que isso, igreja? Jesus estava dizendo: eu preciso te servir. Eu preciso lavar os seus pés, Pedro. Irmãos, o pé que pisa no chão, que suja, que tem chulé, que é bonito, que é feio, que é torto, que tem o dedo grande, o dedo pequeno, o dedo torto. Jesus chegou, eu diria, talvez assim, no pior lugar, e naturalmente falando, de mais baixo nível, para servir aos seus discípulos. Se a gente acha que hoje é estranho lavar o pé, imagine naquele poeirão. Andava de sandália para cima e para baixo naquele deserto. Pé rachado. E Jesus diz: ei, rapaz, eu tenho que lavar os seus pés. Se você não deixar, você não tem parte comigo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, descendo ao nível de lavar os pés dos seus discípulos. E a gente muitas vezes mal quer pegar na mão dele. E a gente não quer dar uma carona para o irmão, porque ele mora num lugar que tem barro. Vai sujar meu carro que eu lavei hoje. Passei pretinho nos pneus. Ah, não vou dar carona para o irmão. Ele mora para lá, eu moro para cá, vai dar moral ao fundo. Pensa a volta que Jesus deu, saindo lá do céu para vir para cá para salvar. Ele não mediu esforços.
Ah, mas ele era Deus. Não, ele abriu mão de ser Deus, inclusive, para morrer por mim e por você. A gente é cheio de limitações para servir o outro. Ah, não, uma hora dessa. Ah, não, esse irmão é sem noção. Ficar pedindo ajuda uma hora dessa, pelo amor de Deus. Em casa, com minha família. Ah, no dia do sufoco, não quer nem saber se Jesus está ajudando alguém no Japão, na China, que é aquele povo que está no dia. A gente precisa servir, irmãos. A gente precisa aprender assim. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu, aí o 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor. E com razão, eu sou mestre e senhor. Pois bem, se eu sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão os que as praticam. Olha só, queridos, não, pastor, mas é porque Jesus nessa terra ele se movia, ele fazia coisas para ensinar, para emocionar. Não, olha só o que Jesus disse. Olha só o que Jesus disse. Eu lhes dei o exemplo, verso 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês fiquem emocionados. Não, ele diz para que vocês façam como lhes fiz. Eu fiz, é para vocês ficarem assim: nossa, Jesus é massa, Jesus é bonzinho. Não, ele falou assim: eu dei o exemplo para vocês fazerem, irmão. Você tem lavado os pés do seu irmão? Você tem lavado os pés do seu irmão, querido? Responde para você. Quantos irmãos, quantas pessoas você serviu esse mês? Tá bom, está no início do mês. E nesse ano, quantas pessoas você já serviu? Quantas pessoas você já abdicou do seu tempo para ajudar, para servir? Quantos irmãos você já pegou o telefone para mandar uma mensagem, falar com ele? Tem hora que a gente precisa, irmão, deixar o WhatsApp e mandar aquele 200 mensagens que todo mundo olha assim e fala: deve ser lista de transmissão. Que até a mulher recebe assim: olá, meu querido irmão. Se você tivesse mandado para ela, você teria: olá, minha querida irmã. Então, automático que a gente acha que está abafando o evangelho, alcançando as pessoas que nada, liga para uma pessoa pelo menos. Fala, meu querido, você está bem? Está tudo em paz? Eu liguei para saber se eu posso servir em alguma coisa. Agora não liga para ser, não vou ligar de praxe, só para dizer: não, esteja pronto para servir. Que pode ser que ele fale: rapaz, você ligou na hora. Isso é um anjo. Isso é um anjo do Senhor, aleluia. Ele vai e fala a necessidade. Amém, querido, que bom, vamos orar junto. Não, irmão, não ora não, leva lá e vai suprir a necessidade do irmão. Não vai orar com ele, que o Senhor vai trazer. Ele já trouxe, é você mesmo. É você, se move. Mas eu não tenho tudo.
Se vira, meu irmão, junta mais 10 irmãos e vai suprir a necessidade do outro. Amém. Senhor, irmão, pega na minha mão aqui. Não, pega na minha mão em oração pelo telefone. Senhor, manda um anjo. Deus está falando, que anjo que é, abestado? É tu mesmo. Negócio de anjo. É tu é o anjo aí na terra, vai lá e sobre o teu irmão. Porque a gente começa a ser religioso demais, irmãos. Amém, queridos? Eu sei, eu entendo. Vamos orar. Tem coisa que você precisa orar, tem coisa que você precisa agir. E aí você vai olhar assim, rapaz, essa igreja que eu vou é maravilhosa. Eu fui assistindo, eu sou cuidado. Eu tenho o prazer de cuidar. É um cuidando do outro, um vendo a necessidade do outro. Não diga que a igreja é ruim, que a igreja é fria, você que está gelado. Não é a igreja não, a igreja sou eu, irmãos. Eu que amo servir um ao outro. Aleluia. Onde que eu parei aqui? Eu terminei, né? 17. Agora que vocês estão, sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Olha só o que Jesus disse lá no verso 4. Assim levantou-se da mesa e tirou a sua capa. A capa era símbolo de autoridade. A capa é símbolo de poder. A capa é símbolo da unção. E Jesus, ele tira a sua capa, ele tira aquela autoridade, ele tira aquela referência de quem ele era, para servir aos discípulos. Talvez a gente esteja andando na capa do nosso melhor terno. Talvez a gente esteja usando a capa do nosso melhor sapato alto, da nossa melhor sandália, do nosso melhor carro. E aí a gente tem medo de sujar o sapato. A gente tem medo de sujar o tapete do nosso carro. Não, mas eu não vou levar esse para o irmão, não. Se eu levar o irmãozinho está precisando de uma cadeira, está precisando de uma mesa, se eu levar no meu carro, vai estragar o carpete no meu carro. Tira a capa, crente. Tira a capa. Tira o seu lugar, a sua posição para servir o irmão. Amém. Tira a capa para você. Amém. Jesus, ele tirou a sua capa, a sua autoridade, e ele ainda repreendeu o discípulo. Ei, rapaz, se eu não puder te servir, meu amigo, você não tem conversa comigo, não. A gente não tem amizade, a gente não tem relacionamento, não. A gente precisa servir. Amém. Amém. Eu dei um exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus estava dizendo, olha, deixa eu te falar, eu não estou fazendo isso aqui porque Deus falou, não, para estar registrado, é para vocês fazerem. É para vocês fazerem. E esse último versículo 17, ele diz, felizes serão se as praticarem. Eu vou procurar a felicidade, ser completo. Você é completo quando você completa alguém, irmão. Você é completo quando você pratica a palavra de Deus, irmãos. Você é completo quando você serve alguém. Sabe, eu quero dizer que nós, como igreja, nós como pastores, aqui nessa igreja, nós estamos aqui sim para te servir. Também não tenha medo de nos procurar, também não tenha medo de pedir ajuda, nós estamos aqui para te servir. Se tem uma coisa, irmãos, que eu aprendi antes de entrar no ministério, é que ministério é trabalho, ministério é servir. Ministério é servir. Quem já precisou do meu socorro, do meu suporte, quando a minha esposa sabe se nós demos o suporte ou não. Porque nós aprendemos desde cedo que nosso trabalho aqui é servir a vocês, servir a igreja. Não é estar aqui, entendam que estar aqui em cima, estar atrás desse palco, desse púlpito, não é um glamour. Porque eu queria ter dormido a tarde toda e ao invés de estar estudando a Bíblia para ministrar hoje.
Porque eu queria ter mais tempo para jogar videogame com meu filho, ao invés de estar estudando, me preparando, ou pensando qual o próximo evento, como vai realizar o próximo evento, como a gente vai alcançar os jovens. Não é glamour. Inclusive já corta logo essa ideia, se você tem a ideia de vir ao púlpito, porque você quer servir, você quer ser visto. Está aqui. Tem o que? 1 hora que eu estou ministrando? Talvez 1 hora. Isso aqui é 1 hora. Servir requer muito mais tempo, queridos. Muito mais trabalho. Não estou reclamando não, eu tenho prazer, eu tenho uma alegria nisso. Mas eu estou dizendo que nós estamos aqui para te servir. Agora entenda que você precisa servir ao seu irmão. Entenda que você precisa ter um coração grato. Grato ao Senhor, grato à igreja, grato a essa igreja, grato ao seu irmão. Alguém fez por você, faça você também por alguém. Amém. É uma corrente do bem, não, é praticar a palavra. É o que Jesus ensinou para mim, o que ele fez. Aleluia. E sabe que nós, como liderança dessa igreja, estamos aqui para servir vocês. Amém, amém. Nós estamos aqui para servir vocês. Inclusive a gente vem de terno, vê o sapato. Não é para se exibir, não. É porque você é escondido muito melhor. Pastor, que andar bonito, que andar elegante, eu queria andar de tênis, calçadinhas e camiseta mesmo. Não que seja pecado também ou errado você vestir de calçadinhas, tênis e camiseta. Pode vestir até de bermuda. Mas é porque nós entendemos que viemos aqui servir a igreja do Senhor Jesus, servir a você, servir a sua família, servir ao seu casamento, servir o que você precisar. Nós estamos aqui para isso. Que haja em nós essa cultura do reino de servir uns aos outros. Aleluia. Seja intencional. Pense essa semana quem você vai servir. A quem você vai servir essa semana? Para quem você vai ligar? Porque às vezes você pensa, não, mas eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. Você tem dinheiro para fazer uma ligação? Então liga para alguém. Olha para o lado, olha para o lado, olha para o seu lado agora. Olha para o seu lado. Não, Gelaina, não é para olhar para o Marco, não. Olha para ele, não. Olha para esse lugar vazio. Tem alguém faltando aí. É verdade. Tem alguém faltando do seu lado, liga para ele, porque você não estava ontem, meu querido. Você está bem? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Deixa ele saber que ele é importante para você. Sirva ele levantando ele. Ei, rapaz, quando você não está na igreja, eu sinto a tua falta. Aleluia, sirva ao seu irmão, querido. Amém. Pode servir o Marcão também. Você olhar apaixonado, que olha para ele. É bênção. Aleluia, aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. Amém. Sabe, irmãos, isso aqui, ó. É o Senhor servindo um banquete. É o Senhor servindo um banquete para a minha vida, me faz lembrar que Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Entregou a sua vida por nós. Quando ele traz. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Não, Aleluia. só depois. Só depois você grava essa música. Grava essa Eu quero música. chamar o pastor José Carlos, pastor Joselito, pastor Rogério. Não, mas Hoje nós vamos servir a Santa Ceia para você. quando tiver essa ceia, Eu quero que você entenda que essa igreja está aqui para servir você. Essa igreja está aqui para cuidar de você, cuidar da sua família. Você pode pausar. Nós estamos aqui para servir você. não, Eu não sei se eles vão tocar. Você pode contar com cada um de nós. Você pode contar com essa liderança. Você pode contar com cada pastor, cada ministro aqui, cada homem, cada mulher. Você pode contar com a gente. Aleluia. Somos um corpo. Aleluia. Amém. Mas leve essa cultura para o seu dia a dia.
Leve essa cultura. Pense a quem você pode servir essa semana. Amém, amém. Pense a quem você pode servir todos os dias. E deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Todos os dias você tem a oportunidade de servir a sua família. Você tem a oportunidade de servir o seu cônjuge. Olhar para o lado e ver essa pessoa preciosa que tem dormido acordada ao seu lado. Olhar para o seu lado e ver os seus filhos à sua volta. Eles são os primeiros que você precisa servir. Você precisa honrar a sua família. Você precisa cuidar da sua família. Não negligencie a sua família. Não negligencie o seu cônjuge. Ah, vou dar uma oferta para o pastor. Você já deu uma oferta para sua esposa? Já, pastor, já dei uma oferta para minha esposa. Então deu uma oferta para o pastor. Mas honre a sua esposa. Honre o seu marido, que tem dividido a sua vida com você. Eu preciso ser melhor, irmão. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ofertar mais na vida da minha esposa. Amém. Eu preciso. Amém. Mas aí o Espírito Santo fala, né? O meu coração, eu transmito para você e amanhã a gente pratica. Aleluia. O corpo de Cristo, o suco do vinho que fala de sangue de Cristo Jesus que foi vertido na cruz. Nós consagramos a Ti esses elementos como elementos santos, sagrados, nessa santa ceia. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado porque somos lavados pelo Teu sangue, remidos de todo o pecado, livre de toda dor e toda enfermidade que o Senhor levou sobre si naquela cruz. Eu creio, Pai, em cura, ânimo, fortalecimento chegando sobre nós, sobre o cansado, sobre o desanimado. Nessa noite de celebração, de fazermos isso em memória do Senhor, nos lembrando de Ti, Jesus, com alegria, com entendimento, porque sabemos que o Senhor morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e habita nos céus, e habita em nós através do Teu Espírito. Obrigado por Jesus. E nós consagramos a Ti esses elementos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. Obrigado. Já voltou? Já. Obrigado. Agora que ele pegou o microfone. Gratidão, Consagrar os gratidão. elementos, né? Aí a gente... Gratidão, Senhor, gratidão. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11. Aleluia. O apóstolo Paulo, um homem que teve uma revelação da parte do Senhor, ainda que não tenha andado com o Senhor Jesus nessa terra fisicamente, mas ele recebeu instruções do Senhor e ele disse: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois nas reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu creio. Ele está dizendo, rapaz, tem divisão entre vocês. O que é isso? Eu não estou elogiando vocês, não. Aí ele diz: pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilharam os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Há um comportamento, queridos. Percebe que há um comportamento, uma postura sempre inesperada da igreja do Senhor. Um comportamento de unidade. O apóstolo Paulo falando aqui, ele vai falar agora sobre a Santa Ceia, mas ele começa: ei, rapaz, vocês estão errando, vocês comem um, não esperam o outro. A ceia era diferente. Havia reuniões diferentes em que eles comiam
lanchavam, jantavam, não sei. Mas ele disse: ei, não pode ser assim não. Há uma forma da igreja se conduzir. E há uma forma da igreja nos dias de hoje também se conduzir, servindo, amando, se importando uns com os outros. E aí a gente se ajusta, a gente se amolda naquilo que a palavra de Deus nos diz. E o ajuste começa no meu coração, no seu coração. A disposição do nosso coração começa a mudar. E aí ele diz: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Nós estamos recebendo algo que veio da parte do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso se lembrando. Façam isso em memória de mim. Então nesta noite nós vamos comer o pão, nos lembrando do sacrifício de Cristo Jesus, que Ele levou sobre si toda a dor e toda a enfermidade, que você já é. Vamos participar em nome de Jesus. Depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Diga para o seu irmão: eu tenho uma aliança com você. Eu tenho aliança com você, meu amor. Oh, obrigado, meu Deus. Obrigado. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos participar em nome de Jesus.